dia, pessoal, tudo bem? Olha só, a aula de hoje é sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. O que a gente viu na segunda-feira? Máximos e mínimos, né? Para superfícies em todo o domínio. E a gente viu também máximos e mínimos locais, quando a gente tinha ele dentro de uma bola aberta, e dentro daquela bola aberta ele era um máximo ou um mínimo, e fora ele poderia não ser, certo? Aí hoje, isso, os pontos críticos. Aí hoje a gente vai fazer o quê? Máximos e mínimos em conjuntos compactos. O que são conjuntos compactos? Fechados e limitados. Inclusive, a gente vai ter que definir essas coisas, tá? Só que para iniciar, eu vou fazer primeiro uma revisão com vocês de máximos e mínimos em conjuntos fechados do cálculo 1. Por quê? Porque vocês vão usar para achar os máximos e mínimos no R2. Então, vocês vão achar os máximos e mínimos de duas variáveis e vão precisar fazer também máximos e mínimos que a gente fazia no cálculo 1 para funções de uma variável e fazer uma comparação entre eles, tá? Então, tem que lembrar aí como que se calcula máximos e mínimos em intervalos fechados no cálculo 1. Tá. Ah, peraí. Deixa eu ler com vocês aqui o que a gente vai ver na aula, né? Ó, ao final dessa aula, você deverá ser capaz de compreender o conceito de conjuntos compactos, tá? Fechados e limitados, aplicar o teorema de Weierstrass, que garante a existência de extremos, e encontrar máximos e mínimos absolutos em regiões fechadas e limitadas. E analisar a função no interior da fronteira, tá? Na fronteira da região. A gente vai definir também o que é fronteira. Vai relembrar o que é um ponto interior, o que é fronteira, definir ponto de fronteira. E aí a gente começa então com a revisão de extremos em uma variável. Tá, a aula de hoje é sobre máximos e mínimos em conjuntos compactos. Tá? Então a gente começa com uma revisão. Tá? A gente vai relembrar como a gente calculava máximos e mínimos em intervalos fechados. Tá? Eu vou começar com um exemplo. O que a gente tinha no cálculo 1? Eu vou pegar uma função aleatória, tá? F de x igual a 2x mais 1. O que a gente pode dizer sobre essa função? Ela é uma função, e aí eu vou definir ela assim, ó, f que vai dos reais para os reais. Tá? O que eu posso dizer sobre essa função aqui? Primeiro, ela é uma função contínua, né? É contínua. Pronto, contínua. Tá? É uma função crescente também, né? Tá? Significa que se eu pegar um x1 menor do que x2, no domínio, a imagem de x1 vai ser menor que a imagem de x2, certo? Para qualquer x1 e x2, menores um que o outro nessa função, tá? E essa função tem pontos críticos? O que a gente faz no cálculo 1?
derivada de x, que é igual a 2. Nunca vai ser zero, né? Diferente de zero. Então, ela não possui pontos críticos. Tá. E aí, o que a gente consegue fazer, porque aqui ela não tem pontos críticos, então ela não tem o quê? Máximos e mínimos. Mas se eu definir essa função assim, ó, tá? Se definirmos f, ainda dado por essa função, indo de um intervalo fechado a b, para R. E aí? Agora a gente consegue máximos e mínimos nessa função, né? Primeiro, por quê? Porque ela é uma função crescente. Então, em A, ela vai ter um valor de imagem mínimo. E em B, um valor de imagem máximo. E como que a gente consegue os valores? Calculando ela nos extremos, né? Então, a gente faz f de A, um mínimo, e f de B, um máximo. Isso a partir daquele teorema, tá? De Weierstrass. Então, a gente vai fazer assim, ó. O teorema para funções de uma variável. Tá? E aí a gente enuncia o teorema da seguinte forma. Seja f uma função contínua no intervalo fechado no intervalo fechado AB, então existem x1 e x2 tal que... E aí, x1 e x2 tem que estar dentro desse intervalo, tá? Vou colocar aqui. x1, x2, dentro de AB. Tá? Tal que f de x1 vai ser menor ou igual a f de x menor ou igual a f de x2 para todo x pertencente ao intervalo de A e B. Certo? O que eu escrevi aqui? Eu escrevi o seguinte. Aquele exemplo do primeiro quadro, ele serve aqui. Ó, lá a gente tem uma reta, certo? Que está indo de A até B. E aí, x1 e x2, eles vão coincidir com A e B, certo? Aqui a gente vai ter a menor imagem, f de A, e a maior imagem, f de B.
certo? E aí a gente vai ter f de A menor ou igual a f de x menor ou igual a f de B para todo x nesse intervalo, tá? Ó, as imagens vão estar ali, ó, entre os dois. Nunca menor e nunca maior. Deu para entender? Mas por que que aqui ele não chama x1 logo de A e x2 de B? Porque em alguns momentos a gente vai ter o quê? Ou para algumas outras funções a gente vai ter funções que fazem, sei lá, assim, ó. Certo? E aí eu estou definindo essa função aqui, ó, no intervalo de A até B. O máximo está aqui dentro. E aí eu chamo esse máximo de x2. E o mínimo também está aqui dentro, entre A e B. E eu chamo o mínimo de x1. Então, se eu limitar, tá, a tua função, o domínio da tua função no intervalo, isso não vai te dar a garantia de que o A e o B são os máximos e mínimos. Tu vai ter que aplicar a derivada, achar os pontos críticos e depois comparar o valor calculado em A, o valor calculado em B e o valor calculado nos pontos críticos, os valores das imagens, tá? Então, aqui a gente teria um mínimo, f de x1, e aqui um máximo, f de x2. Porque o que pode acontecer? Vocês podem pegar uma função aleatória que tenha uma ondulação, né, nesse intervalo, e aí, pelo teorema, eu vou aplicar no B e no A, o A é o mínimo, o B é o máximo. Não. Só se a função for crescente, estritamente crescente. Deu para entender? Tá. Então, vamos fazer um exemplo. Tá. Seja f de x igual a x ao quadrado, colocar 2x ao quadrado, menos 3x mais 1 no intervalo de 0 até 5. Tá? E aí a gente vai fazer o quê? Encontre os extremos absolutos. E aí é claro que, se a gente faz o teste para os extremos e acha os pontos de máximo e mínimo, e aí a gente está naquele conjunto fechado, então ele vai ser absoluto, tá? Porque a gente não está analisando fora daquele espaço, certo? Que é diferente do que a gente estava fazendo na outra aula, que a gente tinha um extremo dentro de um espaço que era aberto, né? Então, fora daquele espaço, a gente poderia ter, dentro da função, uma imagem maior do que no ponto crítico. Tá? Aqui não, aqui a gente está trabalhando só com aquele conjunto fechado. Nesse caso de R é um intervalo. E aí como que a gente faz? Primeiro a gente vai achar os pontos críticos, né? Então como que a gente acha os pontos críticos de uma função em R? Deriva. Aqui vai ficar como? 4x menos 3. Igual a 0 e acha as raízes, né? Então, isso aqui vai ficar como? X igual a 3 sobre 4, certo? Aí a gente calcula a imagem do ponto crítico. Então, a gente calcula f de 3 sobre 4. Ali vai ficar 2 vezes 9 sobre 16 menos 3 vezes 3 sobre 4
mais 1. Tá? Aqui a gente pode simplificar, né? E a gente fica com 9 sobre 8 menos 9 sobre 4. E aqui eu posso multiplicar em cima e embaixo por 4 para a gente já ficar com a... Ou por 8, né? 8 sobre 8. E aqui multiplicar por 2. Então, a gente vai ter 8 no denominador, 9 menos 18 mais 8. Menos 18 mais 8 menos 10 mais 9, 1, né? Opa, menos 1, né? Menos 1 sobre 8, tá? E aí a gente vai pegar essa imagem e comparar com as imagens dos extremos. Então, aqui a gente calcula f de 0. F de 0 que vai ser 0, 0, 1, né? E f de 5, que vai ser 50 menos 15 mais 1. 36, né? Tá. Então, olha só. Nesse intervalo de 0 a 5, a menor imagem é menos 1 sobre 8. Então, x igual a 3 sobre 4 indica um valor de mínimo, né? E aqui a gente tem o valor de máximo, que é em 5, tá? Então, o ponto 3/4 menos 1 sobre 8 é um ponto de mínimo e 5,36 é um máximo. E são absolutos, tá? Deu para entender? Então, eu vou escrever para vocês só o que a gente faz normalmente, o passo a passo, né? Então, como que fica o passo a passo no cálculo 1, para a gente estabelecer em um conjunto fechado, né? Tá. Então, vamos lá. Os passos. Primeiro, encontra os pontos críticos. E as suas imagens. Depois, calcula as imagens dos extremos. E finaliza comparando essas imagens, tá? Então, compara as imagens. O processo para achar extremos absolutos de funções de duas variáveis é praticamente o mesmo, tá? A gente vai achar pontos críticos, vai achar nos extremos, mas os extremos agora são um pouco diferentes, e depois a gente compara as imagens. Deu para entender, pessoal? Alguém está com alguma dúvida?
Isso aí é revisão de cálculo 1, tá? Vamos dar uma olhada aqui, então, no teorema? Para uma variável, olha só. Se f é contínua em um intervalo fechado, então existem x1 e x2, pertencente ao intervalo fechado AB, tais que a imagem de x1 é menor do que todas as outras imagens e a imagem de x2 é maior do que todas as outras imagens, tá? E aí não necessariamente a gente tem igual aos extremos, tá? O primeiro igual ao menor e o segundo igual ao maior. E aí o processo para achar é encontrar os pontos críticos nesse intervalo, calcular a função. Aí por que a gente coloca aqui encontrar os pontos críticos no intervalo aberto? Porque pode ser que apareça já lá o ponto crítico exatamente no ponto onde tu está calculando a borda, mas tu já vai fazer esse cálculo depois, né? Então a gente elimina as bordas, né? A e B, para calcular só entre eles dois. E aí faz o cálculo dos pontos críticos nos extremos, dos pontos críticos e nos extremos, e depois compara o maior valor da imagem do ponto crítico e da imagem dos extremos. Isso é complicado, pessoal? Não? É complicado? Muito provavelmente. Vocês receberam o e-mail, né, que eu enviei para vocês? Vocês sabem que tem que estudar, né? É. Então, vamos lá. Ah, tá. Aí eu tenho que definir para vocês, antes de definir para duas variáveis, o que eu já mostrei aí, né? Vou colocar aqui. Então, vamos fazer as definições. A gente precisa definir. A gente já definiu o ponto interior, né? Mas eu vou relembrar aqui. Colocar as definições. Tá. Vamos lá. A primeira. Ponto interior. O que é um ponto interior? É um x0, y0, e aí interior é um conjunto, tá? Vou colocar pertencente a A. Aí, onde existe um R maior do que 0, tal que a bola de raio R e centro em x0 e y0, deixa eu dar espaço para eu colocar aqui, está contida em A, tá? Deixa eu escrever direito. De raio R, x0 e y0 está contida em A. E aí ela está inteiramente contida, né? Então, o que eu tenho aqui é o seguinte, um conjunto A, tá? E aí eu tenho um ponto que é interior, certo? Esse ponto aqui é o x0 e y0. E aí eu consigo um raio, tá? Em que todos os pontos dentro dessa bola aberta eles estão dentro de A. Então, isso aqui, ó, é um ponto interior. Um ponto aqui não é um ponto interior, né? Ó, porque aí qualquer raio que eu pegue, não tem um raio que eu consiga pegar que não tem elementos dentro e fora do conjunto A. Eu tenho elementos dentro e tenho elementos fora. Então, isso aqui não é um ponto interior, tá? Esse aqui é, e esse aqui não é. Então, a segunda definição é a definição de ponto de fronteira, que é o inverso, tá? Então, ponto de fronteira é x0, y0 pertencente a A, tal que para todo R, então todo R que eu pego em volta dele, a bola aberta de centro em x0, y0 e raio R
tem elementos. Aí eu vou colocar x1 que pertencem a A e elementos. Posso colocar que pertence ao complementar de A ou dizer que x2 que não pertencem a A, tá? Então, ele tem elementos dentro e fora. São os pontos da borda, tá? Todos os pontos da borda. Então, a gente tem o conjunto A, certo? E aí, os elementos aqui dentro, olha, eu pego um raio aqui, e aí tem que ser para todo R. Então, se tem pelo menos um R que eu consiga colocar ele todo dentro do conjunto A, então ele não é um ponto de fronteira. Ele é um ponto interior, tá? Então, esse aqui não é. Mas os pontos aqui na borda, eles são, tá? Porque qualquer raio que eu pegue, por menor que seja, vai ter elementos dentro e elementos fora, tá? Então, ele tem que ter elementos dentro e elementos fora. Então, ele tem que estar onde? Na borda, certo? Se eu pego um elemento bem pertinho da borda, eu ainda consigo um raio muito pequeno que os elementos não estão fora. Todos os elementos estão dentro. Aí é um ponto interior. Então, tem que estar exatamente aonde? Na borda. Para que todo raio que eu faça em volta dele, eu consiga elementos dentro e fora. Deu para entender? Então, isso é um ponto interior, isso é um ponto de fronteira. Tá? E aí a gente define, então, o que é uma fronteira. E aí a fronteira vai ser o conjunto de pontos de fronteira, tá? Fronteira. Que a gente chama de borda. Vai ser o conjunto primeira questão da prova. Defina ponto interior, defina ponto de fronteira. Conjunto de ponto. Acho que eu tenho que colocar conjunto de todos os pontos. Tá? Aí agora a gente precisa definir conjuntos compactos. E aí, para definir conjuntos compactos, a gente tem que definir conjunto fechado e conjunto limitado, que são coisas diferentes, tá? Um conjunto fechado é um conjunto que o complementar dele é um conjunto aberto. E aí é engraçado porque alguns conjuntos eles são fechados de um lado e abertos do outro, mas eles ainda são conjuntos fechados. Por quê? Porque o complementar é um conjunto aberto. Por exemplo, esse conjunto aqui, ó, de 2 até 3, esse intervalo, ele é fechado. Porque o complementar dele é aberto. O complementar dele é menos infinito, até 2 aberto, união, 3 aberto até infinito. Aberto, aberto, união de abertos, abertos, tá? Aí se eu pergunto para vocês, isso aqui é um conjunto fechado? De 2 até mais infinito? Sim. Ele não é limitado, mas ele é fechado por quê? O complementar dele é aberto. E a definição de fechado é ter o complementar aberto. E o complementar aqui é o quê? Menos infinito até 2 aberto. Certo? Então, é o conjunto aberto que é o complementar desse aqui, então ele é fechado. Tá? Então, um conjunto. Vamos lá, quarta definição, né? Conjunto fechado. Conjunto fechado é o que contém todos os pontos da sua fronteira.
Tá? Vamos lá, olha. X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 5. Qual é a fronteira desse conjunto? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5. Esse conjunto tem a fronteira dele, certo? Então, ele é o quê? Um conjunto fechado, tá? Também é limitado. E aqui? 5. Conjunto limitado. Conjunto limitado é um conjunto que a gente pode escrever dentro, existe um raio em que a gente consiga fazer uma bola e esse conjunto está todo contido. Tá? Então, por exemplo, por que de 2 até mais infinito é fechado, mas não é limitado? Porque eu não consigo criar um raio, tá? Raio igual a 5, raio igual a 25, raio igual a 750, em que isso aqui vai estar dentro. O 2 vai estar, mas o mais infinito não. Né? Então, não consigo colocar ele dentro de um conjunto, certo? Então, um conjunto limitado, ele pode ser escrito, pode ser, tá? Tá, ele pode estar contido, vou colocar estar contido é melhor. Pode estar contido dentro de uma bola de centro na origem. Na origem. Tá? Então, se eu tenho aqui, ó. Tá? Isso aqui é x ao quadrado menos, ou x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Aí aqui a gente tem o centro. 2 e 2. E aí ele tem um raio, né? Eu consigo pegar uma bola aqui e colocar todo esse conjunto dentro dela. Uma bola centrada na origem. Então, se eu consigo fazer uma bola centrada na origem que contém todo esse conjunto, ele é um conjunto limitado. Tá? Pronto. E um conjunto compacto, e aí para finalizar, né? 6. Conjunto compacto. Um conjunto compacto vai ser um conjunto que é simultaneamente fechado e limitado. Então, é um conjunto fechado e limitado. Até que tudo bem, pessoal? Aí por que a gente está definindo isso? Porque depois a gente vai definir aquele teorema do cálculo 1 para o cálculo 2. E no lugar de fazer num intervalo fechado, a gente vai calcular isso num conjunto compacto, tá? Que é o nome da aula, né? Máximos e mínimos em conjuntos compactos. Bora dar uma olhada aqui que eu coloquei nos slides as definições. Definições importantes, só para relembrar. Ponto interior e fronteira. Pode colocar no slide para mim? Obrigada. Ponto interior e fronteira. Ponto interior. Existe uma bola aberta centrada no ponto, contida no conjunto. Ponto de fronteira. Toda bola aberta contém pontos do conjunto e pontos fora do conjunto. E a fronteira é o conjunto de todos os pontos de fronteira. Conjuntos fechados e limitados. Fechado contém toda a sua fronteira. Conjunto limitado está contido em alguma bola centrada na origem. Então, a gente tem uma bola centrada na origem que consegue ter esse conjunto dentro dela, e ele é um conjunto limitado. E o conjunto compacto, ele é fechado e limitado. E aí, agora eu vou enunciar o teorema para duas variáveis, tá? Desse quadro aqui.
Eu tenho aqui uns exemplos de conjuntos compactos. Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado é um disco fechado de raio 2, tá? Então, ele é um conjunto compacto, porque ele é fechado e limitado. A gente tem o quadrado fechado, olha, indo de 0 até 3, o x e o y indo de 0 até 3 também. Ele é um conjunto fechado e limitado, tá? Ele contém os pontos da fronteira dele e a gente consegue fazer uma bola de centro na origem e esse conjunto está lá dentro, tá? Então, se tu pega uma bola de centro na origem e raio 5, tu consegue... Acho que 5 tu consegue colocar esse conjunto dentro dela. E aqui a gente tem um triângulo, tá? Aqui o raio, acho que ele tem que ser 6, porque aí esse triângulo ele parte ali de x igual a 6, né? Então, a gente teria que ter uma bola de raio 7, ou maior do que 6, 6, alguma coisa, para conter esse conjunto. Então, ele é fechado e limitado, tá? Tá. Então, a gente tem de novo o teorema. Agora, para duas variáveis, para funções. Tá? E aí ele vai ser escrito de que forma? Seja f tá? Vou colocar assim, contínua em um conjunto compacto A. Esse vai ser o conjunto compacto A, contido no R2, que é o domínio, tá? O A é o domínio. Então, uma vírgula. Então, existem x1, y1, o primeiro ponto, tá? E x2, y2. Tá, x2, y2, tais que, ou tal que, as imagens deles, e aí aqui, ó, f de x1, y1 é menor ou igual a f de x e y, menor ou igual a f de x2, y2, para todo x e y pertencente a A. Então, o que é que a gente tem agora? Agora a gente tem uma comparação com os valores de Z, né? A gente está no R3. E aí, dada a superfície, né? A gente tem as imagens. Então, aqui a gente tem o x1, y1. E aqui a gente tem... vou colocar esse aqui como sendo o x2, né? Porque ele é o maior. x2, y2. E aqui o x1, y1. E aí eles estão dentro do conjunto A, tá? Isso aqui é o A.
E todos os pontos aqui em volta, as imagens vão ficar aqui, ó. Entre a imagem 1, a imagem do x2, y2, e a imagem do x1, y1. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, a imagem vai estar aqui entre essas duas imagens, tá? Z, aqui o y e aqui o x. Certo? Então, agora a comparação é entre as imagens em Z. Tá? E aí vocês imaginam que tem uma superfície aqui. Fica a cargo da imaginação de vocês. Certo? Mas aí é para entender que a comparação está sendo feita em Z, nas imagens dos pontos no R2, no plano X e Y. Tá ok, pessoal? Até aqui tá tudo bem? A gente pode resolver uns exercícios agora, então? Tá. Então, vamos lá. Aí a gente tem, ó, o teorema. Se f de x e y é contínuo em um conjunto compacto A, pertencente ao R2, então existem x1, y1, x2, y2 pertencentes a A, tais que a imagem de x1 e y1 é menor do que todas as imagens dos pontos naquele conjunto A, e a imagem de x2 e y2 é maior do que todas as imagens dos pontos contidos no conjunto A, que é um conjunto compacto, fechado e limitado, tá? E aí o processo para achar esses pontos, encontrar os pontos críticos no interior de A, que nem a gente fazia no cálculo 1, calcular a imagem desses pontos, encontrar os extremos, tá? E aí a gente vai analisar. Quando a gente estava no R1, no R1 a gente tinha limite superior e limite inferior, né? Agora a gente vai ter que calcular em toda a borda, certo? Então a gente calcula nos vértices e a gente calcula também nas demais fronteiras, tá? Tá, dividindo em segmentos, curvas, como der para dividir. E aí a gente compara os valores das imagens do ponto crítico com as imagens que a gente encontra no extremo. E aí, por que a gente fez aquela revisão de cálculo 1? Porque em alguns momentos, quando a gente fizer a interseção da fronteira com a superfície, a gente vai gerar uma curva que pode ter um máximo e um mínimo que a gente precisa encontrar usando a derivada do cálculo 1, derivando igualando a zero. Tá? Porque vai ficar tudo em função de uma variável só. Quando a gente corta uma superfície, o que a gente faz? A gente faz uma das variáveis igual a uma constante, né? Então, fica tudo em função de uma variável só, né? Então, vamos fazer o primeiro. Vou copiar o enunciado e a gente começa a calcular, tá? Qual é a melhor parte de calcular máximos e mínimos em um conjunto compacto? É que vocês não precisam fazer o cálculo da matriz hessiana, né, determinante do hessiano, porque tu só vai fazer a comparação das imagens nesse conjunto. E aí, em um domínio aberto, tu precisa calcular o hessiano para verificar se ele é um máximo ou um mínimo, que aí tu não tem como saber sem olhar o gráfico, né? Mas num conjunto fechado, sim, que ele vai ser o máximo e o mínimo absoluto. Então, esse exercício aqui pode voltar para mim, por favor? Tá. F de x e y igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y mais 5. Tá, e aí no conjunto D, vou colocar mais para cá. D igual a x e y, pertencente ao R2, tal que menor ou igual a x, menor ou igual a 3, e y entre 0 e 3. Tá?
Nessa prova de vocês agora, pode colocar aqui no quadro de novo. Nessa prova de vocês agora, eu ainda não vou cobrar para vocês que vocês esbocem as regiões, tá? Porque a gente vai fazer isso de novo em integral. Então, na prova de integral, vocês vão ter que esboçar a região. Mas tem que saber, tá? Onde é que vocês estão calculando. Então, por exemplo, aqui a gente está calculando dentro daquele quadrado, né? Então, a gente está aqui no R2. Tá? Eu não sei como é essa superfície, mas o domínio dele ali no R2, ele é escrito como? X igual a 0, x igual a 3. Y igual a 0, y igual a 3. Tá? Então, é aqui que é o meu conjunto. Tá? E aí, se pedisse para esboçar a região, seria essa aqui. Deu para entender? O que é que eu estou fazendo com essa região? Eu estou cortando a minha superfície. Então, imagina que eu estou aqui no R3. E aí eu não sei como é essa superfície. Tá? Ela é uma superfície aleatória. Assim, né? Aí eu pego isso aqui e corto num quadrado. Espera aí. Aqui. Corto aqui, ó. Nesse quadrado, que é o quadrado que está aqui embaixo. Tá? 3 e 3, certo? Então, eu cortei a minha superfície aqui. Tá? E aí, aqui dentro, ela pode ter, sei lá, uma... Eu nem sei como que eu explico isso. Ela pode ter um relevo, né? Ó, aqui, e apresentar imagens maiores que todos os pontos. Então, máximos e mínimos. Ela pode apresentar máximos e mínimos, cortadas naquele intervalo. Pode ser também que ela não tenha mínimos, certo? Então, tá, ela está cortada aqui e a gente fica só com um máximo. Onde vai estar o mínimo? Na borda, tá? E aí a gente tem que calcular na borda. Deu para entender, pessoal? Depois eu vou mostrar. A gente pega essa função, calcula ela e a gente vê no GeoGebra que fica mais fácil, tá? Para isso que inventaram o GeoGebra. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai calcular os máximos e mínimos dessa função. Tá? E aí, a gente vai verificar se ele está ou não aqui dentro. Tá? Então, vamos lá. É o primeiro passo. Como que a gente calcula máximos e mínimos? Derivadas parciais igual a 0. Né? Então, derivada de f em função de x igual a 2x menos 2 igual a 0. Derivada parcial de f em função de y é igual a 2y menos 4. E aí igual a 0. Qual que é o valor de x que vai zerar isso aqui? 1, né? X igual a 1 e y igual a 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, y igual a 2. E o meu ponto crítico vai ser 1 e 2. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Calcular a imagem dele. Tá? Então, aqui vai ficar como? F de 1, 2, que é 1 mais 4 menos 2 menos 8 mais 5. Né? Aqui vai dar 10 e aqui 10, né? 10 menos 10, 0. Certo? Aí a gente vai para as bordas, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai calcular primeiro em x igual a 0. Bem aqui. E aí? Eu posso fazer lá no outro quadro, né? Eu acho que é melhor, vai ter mais espaço. Tá.
Então, em x igual a 0... Melhor fazer de vermelho, que eu estava fazendo de vermelho. Em x igual a 0... Aí a gente pega a função e substitui onde tinha x por 0, tá? Então, aqui vai ficar 0, 0, a gente vai ficar com y ao quadrado menos 4y mais 5. Então, em x igual a 0, f de 0y vai ser y ao quadrado menos 4y mais 5. E aí, como que a gente acha pontos de máximo e mínimo em funções de uma variável só? Deriva igual a 0. Então, aqui a gente faz o quê? F'. Aí, claro que se a gente tinha x, a gente está calculando a derivada parcial em função de y, tá? 0y, 2y menos 4. Qual que vai ser o valor de y? 2, né? Então, y igual a 2, certo? Mas o x é 0. E aí a gente precisa fazer o quê? Calcular no ponto crítico que a gente achou entre 0 e 3, que foi o valor de y igual a 2, mas a gente também precisa calcular nas fronteiras. Vocês lembram que a gente calculava nos extremos, em A e em B? Quais são os extremos aqui? 0 e 3. Então, eu vou calcular em 2 e vou calcular em quem também? Em y igual a 0 e y igual a 3. Tá? Então, a gente faz aqui, ó, compondo com x igual a 0. Pontos 0, 2, 0, 0 e 0, 3. Em alguns outros momentos, pode ser que apareça de novo esses pontos. Aí, como vocês já calcularam, vocês pulam essa parte, tá? Então, vamos lá. Primeiro, em 0, 2, quanto que vai dar? Se x é 0, a gente vai estar calculando o valor aqui, né? Então, vai ficar f de 0, 2 igual 4 menos 8 mais 5, né? Resultado disso aqui dá quanto? 1, né? Em 0, 0, isso aqui vai dar quanto? É 5, né? F de 0, 0. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 0, vai dar 5. Até então, esse aqui é a maior imagem que a gente tem, né? Em 0, 0. Bem aqui, ó. Tá? E a última, f de 0, 3. Aqui vai ficar 9. 12, 5. Aqui vai dar 14 menos 12, que dá 2, tá? Então, até então, esse aqui é o nosso máximo, né? E no ponto crítico, a gente teve a imagem igual a 0. Então, até agora, esse aqui é o nosso mínimo e esse aqui é o nosso máximo, certo? Aí a gente precisa analisar nas outras fronteiras, né? Então, a gente vai analisar em x igual a 3. Vamos lá. Acho que dá para eu fazer nesse quadro ainda, né? Vou escrever isso aqui embaixo. Tá. Então, vamos fazer em x igual a 3, tá? Se eu aplicar x igual a 3 aqui, eu vou ficar com 9 menos 6, que dá 3, né? Então, a gente vai ficar com f de 3 e y igual
AY ao quadrado menos 4y mais 5 mais 3, que dá 8, né? E aí, o que a gente faz? Deriva e acha o ponto crítico. Mas se a gente derivar, vai dar o mesmo resultado que esse aqui, né? Que deu 2. Então, a gente vai fazer a análise em y igual a 2, y igual a 0 e y igual a 3. O 0 a gente já fez, né? Ah, não, mas agora é com 3, então vai ficar 3, 0. Aí nossos pontos são 3 e 2, 3 e 0 e 3 e 3. Uma trabalheira, né? Aí aqui. Então, a gente vai calcular esses valores aqui, né? O 3 está fixado, então é só aplicar o valor de 2. F de 3 e 2. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 8. Esse 8 vai cancelar com esse, vai dar 4. F de 3 e 0. 0, 0 vai dar 8. Então, esse passa a ser o nosso máximo. E F de 3 e 3 vai ser... Aqui vai dar 9. Aqui vai dar 12. 9 menos 12 mais 8. Vai dar 6, né? 6 que dá aqui. Façam a conta comigo. 10, 17 menos 12, 5. Pronto. Então, esse aqui passa a ser o nosso máximo. E aí, a gente vai ter que fazer também para y igual a 0 e para y igual a 3. Então, tem que analisar em todas as bordas. Aí, a gente vai fazer no terceiro quadro. Se cai uma dessa na prova de vocês, tem que ser uma só, né? Mas as contas são fáceis. Vocês lá sozinhos fazendo a prova é mais tranquilo. Vamos lá. Em y igual a 0. Em y igual a 0, a gente vai ter f de x e 0 igual x ao quadrado menos 2x mais 5. Tá? E aí a gente faz o quê? Calcula a derivada, né? Ó, como que fica a derivada aqui? Pode voltar para o quadro, por favor? Obrigada. F', e aí vai ser a derivada parcial, de x0 é igual a 2x menos 2. E aí, qual que vai ser o valor de x que zero aqui? X igual a 1. E aí, a gente vai ter que compor o y com 1, mas também vai ter que compor com os vértices, que são 0 e 3. Então, a gente vai ter os pontos x igual a 1, y igual a 0, x igual a 0, y igual a 0, e aí a gente já calculou nesse, né? 0, 0 a gente já tem, então a gente não precisa. E x igual a 3, y igual a 0. E aí a gente já fez também esse, tá? Tá bem aqui, a gente não precisa. Ó, vai ficando mais fácil depois, porque aí a maioria das imagens vocês já calcularam. Então a gente só precisa calcular no 1 e 0. E aí a imagem de 1 e 0, ela vai ser 1 menos 2 mais 5. 1 menos 2 vai dar menos 1 mais 5, 4. Tá? E aí agora a gente faz em y igual a 3. Em y igual a 3, a gente vai ter 9 menos 12 vai dar menos 3, né? 5 menos 3 vai dar 2. Então, a gente fica com f de x e 3 igual x ao quadrado menos 2x mais 2. Tá? E aí, derivando, vai dar 1 de novo. Então, isso aqui vai ser o ponto 1,
e 3. O ponto 1 e 0 a gente já fez, né? O valor de x igual a 1. 0 e 3 a gente já fez também? Ou não? 0 e 3 já. E o ponto 3 e 3 já calculamos também. Então, falta só o 1 e 3. E aí a imagem f de 1 e 3 vai ser 1 menos 2. Aqui vai dar menos 2, 2 vai dar 1. Pronto. E aí o menor valor foi aqui, né? Essa foi a menor imagem. Que foi 0. O resto das imagens a gente tem 2, 5, 1, 4, 8, 5, 4, 1. Então, essa aqui é a menor imagem. Logo, o ponto 1 e 2 é um ponto de mínimo. Tá? Então, 1 e 2 é o ponto de mínimo. Tá? E o maior que a gente conseguiu aqui foi o 8, né? 3 e 0. Então, o ponto 3 e 0 é um ponto de máximo. Pronto. Bora dar uma olhada no GeoGebra para ver como fica essa função? Só vai dar errado se eu tiver feito os cálculos errados. E aí a culpa vai ser de vocês, porque vocês não estavam fazendo os cálculos comigo. Eu vou colocar aqui no GeoGebra, tá? Vamos lá. Pronto. Eu vou abrir no 3D. Tá. Aí a nossa função ela é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x. 4x está escrito ali. Menos 2y mais 5. Aí a gente corta essa nossa figura onde? Em x igual a 0, em y igual a 0, em x igual a 3 e y igual a 3. Deixa eu ver se eu consigo pegar a interseção aqui. Ah, tá, obrigada. Tá. Aí, olha só. O nosso ponto de mínimo é realmente ali dentro, né? No ponto crítico da nossa função. Ela está dentro desse intervalo. E qual que é o ponto que tem lá? É 1 e 2? 1 e 2, tá vendo? E a imagem, qual que é a imagem dele? 0, né? Ó. Então, é realmente o ponto de mínimo dentro desse espaço que está sendo cortada a figura. E aí o máximo ele ficou, percebam, aqui ó, a gente tem um pontinho que é maior do que todas as interseções. É esse bem aqui, ó. Qual que é o valor? 3 e 0. 3, 0 e 8. Então tá tudo certo, tá? Esse é o nosso máximo dentro desse espaço, tá vendo que ele está sendo cortado? Ali. Então, é só nessa região quadrada aqui, ó. X igual a 0, y igual a 0, só onde ele está sendo cortado. Deu para entender? E ele olha, no vértice é a maior imagem. Então, dentro dessa região, aquela é a maior imagem que a gente pode obter. E aí deu certo de o mínimo estar realmente dentro desse intervalo. Mas pode ser que não esteja. Por exemplo, se a gente cortasse mais para cá, né, mais para andando para o primeiro octante, positivo, positivo, né? Se a gente andasse mais para o primeiro octante, talvez a gente não pegasse o mínimo, né?
se a gente colocasse x igual a 3, por exemplo, e y é igual a 5, a gente não cortaria o mínimo, né? A gente sairia daquele intervalo que tem o mínimo. Deu para entender, pessoal? Tá. Então, vamos voltar e resolver outra. Obrigada. Tá, vamos lá. Essa aqui é mais fácil. Vou fazer mais uma de região retangular. E aí depois eu vou fazer uma de região triangular, tá? Com triângulos. E aí é importante que vocês se acostumem a fazer o esboço dessas regiões, porque vocês vão usar no cálculo das integrais. Se forem calcular uma integral em uma região limitada, e vocês vão ter que saber fazer isso. Principalmente quando precisarem trocar os limites de integração. Aí tu vai ter que saber desenhar. F de x e y igual a 2x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y mais 3. No conjunto D igual a todo x e y pertencente a R2, tal que x esteja entre 0 e 2 e y entre 0 e 2. Tá? Então, primeiro, qual que seria a região aqui, né? Se pedisse para esboçar a região, 2 e 2. E aqui o 0, tá? E aí pinta aqui. Pronto. Ia ser nesse quadrado. X e y. Aí qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Derivadas parciais, igualar a 0, achar os pontos, né? Então, deriva parcialmente em função de x. 4x menos 2. Deriva parcialmente em função de y. 2x. Opa, aqui é 4, né? 4. Menos 2. Aí igual a 0. O valor de x, que zera essa função, é 1. E o y também é 1. Então, a gente tem o ponto 1 e 1. Até que está tudo bem, pessoal? Vocês sabem resolver sistema, né? Tá. E aí a gente calcula a imagem de 1 e 1. Aqui a gente vai ficar com 2 mais 1. Então, aqui vai dar 6. Aí aqui vai dar 4 e aqui 2 também. 6, né? Vai dar 0. Pronto. Aí a gente calcula em x igual a 0. Então, a segunda parte é calcular nas fronteiras. Tá, então, em x igual a 0. Em x igual a 0, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, e a gente vai ficar só com... Eu vou escrever f de y, tá? Igual a y ao quadrado menos 2y mais 3. Derivando isso aqui, eu fico com f' de y igual a 2y menos 2. O valor aqui é y igual a 1, né? Então, eu tenho o ponto 0, 1. E aí eu preciso também dos y das bordas, né? Então, 0 e 2. Então, eu tenho 0, 0 e
0,2. E aí eu vou calcular a imagem de 0,1. Quando isso aqui for 1, eu vou ter 2 menos 2 mais 3, que vai dar 1. 1 mais 1, 2, né? Em 0,0, vai dar 3, né? Y vai ser 0, 0. Vai sobrar só o 3. E em 0,2, eu vou ter 4 menos 4 mais 3. Aqui vai dar 0, vai ficar só o 3. Então, f de 0,2 é igual a 3. Tá? Aqui foi mais fácil, né? Então, vamos calcular em x igual a 2. Para x igual a 2. X igual a 2 vai zerar o x também, né? Não. Aqui vai ficar 4 vezes 2, 8. 2 vezes 4, 8. Então, aqui vai dar 0, vai ficar só f de y igual a y ao quadrado menos 2y mais 3. E aí, se eu derivar, vai dar y igual a 1 de novo, né? Então, y igual a 1. E aí, eu vou ter os pontos 2 e 1. 2. O 2 é fixo, tá? 2 e 0. E 2 e 2. E aí, a função calculada em 2 e 1 dá quanto? Vai dar a mesma coisa do primeiro, né? Vai dar 2. Em 0 vai dar 3. E f de 2 e 2 vai dar 3 também. Tá? Então, todos esses pontos aqui são pontos de máximo. A gente tem uma imagem que é a imagem igual a 3, que é o máximo absoluto, o valor de máximo absoluto é 3, para todos esses pontos. Tá? E a gente não chama de máximo local porque ele não é um máximo num intervalo menor do que um outro máximo. São todos iguais. Por isso que lá no teorema ele fica assim, ó. Menor ou igual. Porque a gente pode ter mais de um ponto com a mesma imagem que é o máximo absoluto. Tá? Não fica estritamente maior ou estritamente menor. Fica maior ou igual. Porque a gente pode ter mais pontos que assumam uma mesma imagem. Isso eu já estou assumindo que esse é o máximo, né? Mas pode não ser, que a gente vai calcular o resto. E aí, em y igual a 0, a gente vai ter f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí a derivada vai ser 4x menos 4. Tá? E aí isso aqui é x igual a 1. Né? E aí agora a gente tem o y fixado, então 0. E aí x é igual a 1, mas a gente também precisa testar em x igual a 0 e x igual a 2. Então, 0, 0. Mas a gente já calculou em 0, 0, né? Então não precisa. E x igual a 2 e 0. Tá. Então, f de 1, 0. Aqui vai dar 2. 2 menos 4 vai dar menos 2, mais 3, 1. 2 e 0. Aqui vai dar 8, aqui vai dar menos 8, vai dar 0, e aqui 3. Então, parece que realmente esse é o ponto, o valor máximo, né? Tem vários pontos em que ele é o máximo. 3, e aí a gente falta só um, né? Y igual a 2. Y igual a 2.
Para y igual a 2, a nossa função ela fica, quando for 2 ali vai zerar, né? Então vai ficar de novo f de x igual a 2x ao quadrado menos 4x mais 3. E aí, derivando, o resultado vai dar x igual a 1 e a gente vai testar. Y fica fixado igual a 2, e aí a gente tem x igual a 1, 1 e 2. A gente precisa testar no 0, mas no 0 a gente já fez, né? 2 e 0, ou 2 e 2, 2 e 2 não, né? Ah, já. 2 e 2 já. E 0 e 2 também, né? Já. Então, só falta esse. Bom que no final vocês já vão eliminando quase todos que vocês já fizeram, né? Todos os pares. Então, fica só... Aí aqui, x igual a 1, vai dar 2 menos 4, que dá menos 2, mais 3. E ele dá 1. Aí a menor imagem, a gente tem 1, 3, 2, a menor imagem é o 0 de novo, né? Tá. Então, é o ponto 1 e 1. E a maior imagem é no 3 para vários pontos. Então, a gente tem um mínimo. Mínimo em 1 e 1. E aí o valor mínimo é 0, né? E o valor máximo é 3 nos pontos. E aí a gente tem os pontos 2, 0, 2, 2, 0, 0 e 0, 2. 2, 0, 2, 2, 0, 0, que são os vértices, né? 0, 0 e 0, 2, tá? Então, nesses pontos, a gente tem os valores máximos. E o valor máximo absoluto é 3. Deu para entender, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? É cansativo, né? Tem que repetir várias vezes, mas não é difícil. É mais difícil fazer o cálculo da matriz hessiana do que calcular isso aqui. Isso aqui é mais trabalhoso, não é? Eu achei que é mais trabalhoso, mas são só continhas, né? A matriz é mais fácil. Então, cada um, né, acha que fica a cargo de cada um. Tá. Então, vamos lá. Vou mostrar no GeoGebra a função, tá? E aí a gente parte para a última, que seria dentro de um triângulo. Aí a parte mais difícil é achar o triângulo. Talvez seja a parte mais difícil, porque eu sei que quando a gente pega provas onde a gente tem que estabelecer uma região para calcular, às vezes o aluno não consegue identificar a região, tá? Então, eu vou colocar aqui a função. Pode colocar no GeoGebra, eu estou mexendo nele já. Tá. É x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x. Agora é menos 4y? É? Ou não? Menos 4y mais 5, né? É. E aí é no intervalo de x igual a 0, x igual a 2, y igual a 0 e y igual a 2. Tá? Oi? Não, eu mudei o 4 e o A. Menos 4x menos 2y?
Mais 3, obrigada. Tá, obrigada. Agora, né? Olha aí, engraçado que agora a gente tem um paraboloide elíptico, né? Ele está achatado. Isso por causa desse 2 que está multiplicando o x ao quadrado aqui, né? Então, a gente teria que dividir tudo por 2. Aí, o nosso ponto mínimo, ele é em 1 e 1, né? Que foi o que apareceu lá na... 1 e 1. E aí a gente tinha vários máximos. Os máximos, eles são todos iguais, né? É só perceber as interseções. E são exatamente nos vértices. Os vértices são 0, 2. A imagem é 3. 2, 0. Imagem 3. 2 e 2. Imagem 3. E 0, 0. Imagem 3. Pronto. Bem bonitinho, né? E aí tu não precisa saber como que é o gráfico, como ele está sendo cortado para tu conseguir encontrar os valores em que ele é máximo, mínimo e quais são os valores de máximos e mínimos, né? Poxa, gente, a matemática é muito bonita. Olha só que coisa linda, deu certinho. Se desse errado era porque eu tinha errado, não a matemática, né? Ela é perfeita. Aí, olha só, vou pegar as interseções só para a gente ver as curvas. Opa. Aí eu vou sumir com os planos. Pronto. Aí tá aí, ó. Aí eu acho que eu não fiz as outras interseções. Pronto. Tá aí. Não é bonitinho? Parece uma sainha, né? Pronto. Eu vou tirar aqui e a gente vai fazer nosso último exercício, tá? Obrigada. Tá, olha só. A temperatura em uma placa é T de x e y igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Determine o ponto de menor temperatura no conjunto. E aí agora o conjunto está dizendo o seguinte, que o x está entre 0 e y o y está entre x e 6 menos x. Então, a gente vai ter que escrever essas retas e a região, tá? Para a gente poder encontrar os vértices também. Eu já adianto para vocês que quando a gente tem retas cortando figuras desse tipo, normalmente a gente só precisa calcular nos vértices, certo? Principalmente quando a gente tiver planos. Se forem planos, aí então é só calcular nos vértices que a gente vai ter os máximos e mínimos. T de x e y igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado no conjunto E igual a todo x e y pertencente ao R2 tal que 0 seja menor ou igual a x, menor ou igual a y
menor ou igual a 6 menos x. Tá? Então, como que fica o esboço dessa região? Como que a gente esboça essa região aqui? Como vocês fariam essa região na prova de vocês se eu pedisse? Esboce a região que eu quero calcular os máximos e mínimos. Primeiro, x igual a 0, né? X igual a 0 aqui, ó. Tá? Depois eu faria o quê? X igual a y. Tá? X igual a y. E depois y é igual a 6 menos x, que é uma reta decrescente deslocada 6 casas para cima, né? Isso aqui é y igual a menos x mais 6. Reta decrescente deslocada 6 casas para cima. Tá? E aí eu ia precisar só dessas interseções. Tá? Então, aqui é 0, 0. Aqui eu tenho o quê? 0, 6. E aí eu preciso dessa interseção. Percebam. Como eu posso fazer isso? Eu posso pegar essa que é y igual a x e essa que é y igual a 6 menos x e pegar a interseção. De cara a gente consegue ver, se eu colocar 3 aqui, eu vou ficar com 6 menos 3, que é 3. Se eu colocar 3 aqui, vai dar também 3. Mas como que normalmente a gente faz isso para caso essas duas fossem funções mais difíceis? Aí a gente faria y igual a y, que é 6 menos x igual a x, tá? E aí esse passa somando, né? Então, 6 igual a 2, x passa dividindo, x é igual a 3, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o 3. E a imagem dele também é 3. Então, esse ponto aqui é o 3 e 3. Então, quando vocês forem calcular no vértice, vocês vão calcular em 0, 0, em 3 e 3 e em 0, 6. Tá? Mas a gente precisa também calcular o quê? O ponto crítico, né? Então, a gente calcula derivada parcial de t em função de x, que vai ser menos 2x. E a derivada parcial de t em função de y, que vai dar menos 2y. Quando eu igualar isso aqui a zero, o único valor de x que pode dar zero aqui é o zero, né? Então, x é igual a zero e y é igual a zero. Mas ele já faz parte do vértice. Então, eu não calculo nada nele agora. Ou eu já calculo, porque depois eu vou ter que calcular nos vértices mesmo, mas lembrem que, quando eu estou procurando os pontos críticos, eu não estou procurando na borda. Estou procurando só dentro, porque eu já vou calcular no vértice de qualquer forma. Tá? E aí, se vocês fizessem para x igual a zero, né? Para x igual a zero, vocês teriam a derivada parcial em função de y, né? T de y igual a 9 menos y ao quadrado. E aí a derivada seria menos 2y, que dá 0. Então, 0, 0 de novo. Tá? Mas a gente precisa calcular em 0, 0 e em 0, 6. Tá? Então, 0, 0 e 0, 6. Depois a gente calcula nessa reta e nessa aqui. Tá bom? Tá. A imagem f de 0, 0 vai ser 9, né? A imagem de 0, 6 vai ser 0, aqui vai dar menos 36, menos 9, 27, né? Menos 27. Então, menos 27. Então, possível mínimo, né? E aqui um máximo, tá? Aí a gente precisa calcular em y igual a x. Se eu fizer y igual a x, eu posso fazer aqui o quê? Substituir o x por y, né? Então, isso aqui vai ficar como? Vou colocar aqui. Em x igual a y, a gente vai ter t de y igual a 9 menos
aí vai ficar 2 vezes y². Quando eu derivar, vai dar 0 de novo, tá? E aí, quando eu substituir por 6 menos x, a gente já calculou em 0, 0, então não preciso fazer essa aqui, tá? Porque vai dar 0, olha, a derivada em y vai ser menos 4y. E aí, igualando a 0, o y tem que ser igual a 0. Aí seria 0 de novo. Como eles são iguais, seria 0, 0. Tá? Falta para a gente só calcular em 6 menos x, quando y é igual a 6 menos x. Então, para y igual a 6 menos x, e a gente pega aqui e substitui aqui. Então, a gente fica com t de x igual, aqui, né? 9 menos x² menos 6 menos x². E aí aqui vai ficar 9 menos x² menos 36 menos 12x mais x², né? Todos esses sinais vão ser mudados, né? Então, aqui a gente vai ficar com 9 menos 36, que vai dar menos 27. Menos 27. Esse é menos x², esse aqui vai ficar menos x², então a gente vai ter menos 2 vezes x². E aqui vai ficar mais 12x, certo? Quando a gente calcular a derivada aqui, vou passar lá para o quadro, tá? Tô fazendo rápido que já está acabando o tempo, tá? Quando a gente calcular a derivada, t' de x vai ser menos 4x mais 12. Qual seria o valor de x aqui? 3, né? 3 vezes 4, 12. X igual a 3 para que isso aqui seja 0. Então, x igual a 3, e aí o y, ele era 6 menos x, então y vai ser quem? 3 também. Então, como eu falei para vocês, quando a gente tem essas retas, normalmente o que a gente precisa fazer é só calcular nos vértices. Porque acabou que todos os pontos de máximos que foram ofertados para a gente caíram em 0, 0, 0, 6 e 3, 3. Né? Mas aí são propriedades da função que a gente está calculando, tá? Tá, então a gente calcula t de 3 e 3. Aí vai ficar 9 menos 9, isso aqui vai dar menos 9. Aí acaba que o nosso máximo vai ser em 0, 0, o mínimo em 0,6, com valor mínimo menos 27, valor máximo 9, e esse aqui vai estar lá pelo meio. Tá? Deu para entender? É trabalhoso mesmo. Principalmente quando a gente sai dos espaços que são quadrados e retangulares, né? Quando vai para um espaço desse que tem triângulo, fica mais difícil calcular, né? Porque aí tem que substituir a função, deixar em uma variável só, calcular a derivada. Olha, pessoal, aqui tem mais uns exercícios, tá? Então, aqui a gente tem, ó, determine máximo e mínimo de f de x e y igual a 2x mais 3y no triângulo de vértices. Então, vocês vão ter que fazer o quê? No outro exercício de triângulo, ele já dava as retas, né? Aqui vocês vão ter que encontrar. Com certeza a gente vai ter uma reta x igual a 0, né? Porque, olha, x igual a 0. Ou x igual a 0 aqui. Y igual a 0. E aí vocês vão ter que ligar esses dois pontos. 4, 0, 0, 4. Que não é difícil de saber qual é a reta, né? Se é 4, 0, 0, 4, é uma reta decrescente, 4 casas para cima. Então, qual é a reta? Menos x mais 4. Tá? Mas aí tem como usar sistema para resolver isso também. Tá? Aqui, determine os extremos absolutos. No disco, aí a gente tem esse disco aqui. Eu acho que eu vou trazer essa questão na revisão, porque a gente vai utilizar Lagrange na segunda-feira. E na quarta tem revisão. Essa questão resolvida por Lagrange é muito mais rápida. Tá?
com essa borda aqui, a gente consegue a restrição x² mais y² igual a 9, e aí com Lagrange é mais fácil de resolver. Determine os extremos absolutos no disco. Do mesmo jeito, essa aqui também é fácil por Lagrange. Aqui é de novo num retângulo, não é mais num quadrado, é num retângulo, talvez as deformações fiquem diferentes. Aqui tem um exercício contextualizado, tá? Mais um exercício contextualizado. E aí, eu deixei bem claro para vocês o que é o ponto de máximo, né? Um ponto que indica um máximo, e o que é o valor máximo. O valor máximo é sempre a imagem. Então, se pedir no exercício qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo, aí tu vai calcular a imagem naquele ponto, tá? Aqui, olha, de área também, de maximizar a área. Esse é bom utilizando Lagrange também. E os pontos essenciais da aula. Conjunto compacto é um conjunto que tem que ser fechado e limitado. O teorema que garante a existência de máximos e mínimos absolutos, porque ele restringe o domínio num conjunto compacto. Qual é a estratégia de cálculo? Pontos críticos e depois analisar as fronteiras, aí comparar as imagens dos dois. Aí a gente não precisa usar a matriz esse ano. A fronteira pode ter várias partes, tá? Pode ser uma parte que seja uma reta, outra pode ser um arco. Nessas aqui, felizmente, todas eram retas. Nas outras eram curvas, né? Aplicações. Problemas reais com restrições do domínio. Produção, engenharia e física. A leitura recomendada é volume 2, seção 14.7, o caderno de prática 2, tá? Ainda é o caderno de prática 2. E na próxima aula, multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange resolve os exercícios muito fácil, tá? Mas aí tem umas demonstrações para fazer. E integrais duplas, na verdade, é só na próxima, voltando da prova, tá? Na próxima segunda-feira, se nessa ou na outra. Até a próxima aula.